Ao vivo? Pergunta para o Di. Todo mundo ao vivo? Vai ver a minha receita? Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre alimentação de pets. Como vocês podem ver, eu tenho uma mesa farta de coisas que são permitidas para os pets. E aqui eu estou cozinhando um chuchu que, segundo o grande especialista Márcio Bruneto, e uma boa parte do planeta, considera ele o quarto estado da água. Você tem água líquida, água sólida, água gasosa e chuchu. Porque o chuchu tem muito pouca caloria, muito pouco nutriente, quase nada. Por isso que a gente brinca que é o estado da água. Bom, e aí, gente? Eu estou aqui com óleo e sal. Legal, né? Vou colocar sal e óleo para o cachorro? Ou é veneno, ou é bom? Vocês vão se surpreender na última parte da live. Então, esperem que a gente vai colocar o Márcio Bruneto, um super especialista em nutrição de cães e gatos, e que vai contar vários mitos para a gente, coisas que as pessoas fazem de errado. Spoiler, ele vai falar melhor. Tiram o sal e tiram o óleo, entre outras coisas, e dá problema nutricional nos nossos cachorrinhos e gatinhos. Eu quero depois ver o gosto de chuchu cru e chuchu cozido. Vocês acham que muda alguma coisa para o animal? Não em gosto, em propriedades, em caloria. Alimento cru e alimento cozido muda? Pergunta para a Ellen, nossa estagiária. Ellen, você vai ter que gritar que o Mick está aqui comigo. O que engorda mais, de modo geral, alimentos crus ou alimentos cozidos? Boa pergunta. Então não adianta a gente falar só da caloria dos alimentos sem saber, muitas vezes, o tamanho do alimento, o processamento que ele passou, né? Inclusive, a ração, que tem vários ingredientes, quando ela passa no extrusor, que vai formar aqueles pellets que a gente conhece, aquelas bolinhas, alguns alimentos vão aumentar a digestibilidade. Então, o animal vai conseguir aproveitar melhor alguns nutrientes quando ele passa por um processo térmico, que pode ser esquentar. Tá? O ser humano descobriu isso há muito tempo. E quando o ser humano descobriu o fogo, vários alimentos puderam ser digeridos que não podiam antes, não eram gostosos antes, e facilitou a nossa digestão. E acontece isso para os pets também. Então, quando a gente cozinha, aumenta a digestão. Nem sempre a gente quer aumentar a digestão. Às vezes a gente quer mesmo uma fibra, a gente quer, né, poder comer mais e não engordar, não é? Então, nem sempre a gente é melhor cozinhar. E outra, tem algumas propriedades dos alimentos crus que, quando a gente cozinha, se perde, né? Então, o negócio é complexo. Tem vitaminas que esquentou, elas caem, tá? Na outra live que a gente fez, e vocês pediram repeteco, a gente falou muito dos alimentos que podiam e dos alimentos que não podiam, que eram perigosos, tá? Mas tem alimentos que são melhores, piores e tal, e hoje a gente vai focar no manejo alimentar. Quanto que eu dou de petisco? Né? Então, a gente vai falar sobre esses pontos. Né? Mas então, olha ali, estou com petisco, ração seca, ração úmida, posso misturar? Quanto que eu tenho que dar cada um? Se eu dei um tanto, vou tirar tanto? Todas essas perguntas apareceram a rodo no enquete que a gente fez. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, tá? Tudo isso baseado na nossa prática, na ciência e no conhecimento do Márcio.
Tá bom? E tem o patrocinador da live de hoje. E temos o patrocinador da live, que também consultei, estudei, testei para poder apresentar para vocês, tá? Que é Copra Pet. Ficou uma discussão, será? Copra, Copra, Copra. Eu acho que é Copra. É Copra. Copra Pet, tá? Então é um óleo de coco de uma empresa enorme, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Dizem que ela foi a pioneira na extração do coco virgem, extra virgem. O extra virgem é quando eles esmagam, né? Eles espremem a coisa para sair o primeiro óleo. E depois vai tendo, muitas vezes, um processo térmico, vai tendo umas outras coisas. Então, esse, vamos dizer, o mais virgem. É que nem azeite extra virgem, tá? Vou mostrar uma coisinha para vocês. Tá? Detalhe, faltou o seu e só sobrou do cachorro, você pode comer, porque também faz bem, tá? E vice-versa. Mas esse aqui tem bonitinho, já é um cachorro e o gato, né? Vamos ver se a Mia vai se interessar? Mia. Bem. Isso não quer dizer que não seja saudável para ela, tá? Mas agora vamos ver. Calma. É gostoso, Bartô. Tá? Bom, vocês já estão sabendo aí que pode dar, né? Agora a gente tem que saber qual que é a frequência e a quantidade, porque se não pudesse, obviamente, eu não daria para o Bartô. E para a estopinha? Vamos testar? Vou pegar com outra colher para a gente não contaminar. Tem aqui, obrigado, Fábio, tem aqui. Para a gente não contaminar a saliva do Bartô dentro do potinho de coco. Tropirix. Agora vai ser uma competição, porque tem, ó, comida congelada úmida aqui dentro e tem o olhinho. E... Os cachorros gostaram. A Miazinha não curtiu muito. Vocês sabiam que existe um negócio que é muito comum em gato, que faz com que eles tenham medo, receio de comida nova? Quando eles não são acostumados desde pequeno, eles podem rejeitar alguma comida mesmo que seja nutriente, às vezes melhor do que a que eles estavam comendo para eles. Tá? Então, uma das dicas quando a gente tem filhotinho em casa é a gente variar um pouco a comida, né? Para quê? Para se algum dia eu precisar mudar, tiver alguma ração ideal, melhor para a idade, para tal, gosto, suplementar, petisco, eles gostarem também. Senão eles podem ficar só acostumados com o velho, né? A gente chama de neofobia. Neo é novo. Fobia é medo do novo. Então a gente tem que tomar cuidado. Gato, cachorro já é mais glutão, tá? Gato que a gente se preocupa mais com essa neofobia, medo das coisas novas, tá? Eles também fazem isso com gente. Então a gente precisa acostumar gato com gente, para depois quando a gente chegar em casa, com visita, eles não ficarem debaixo do sofá o tempo todo. A gente tem que mostrar como visita pode ser legal, tá? Bom, mas vamos ver o que o pessoal falou aqui. A primeira coisa, eu queria saber se as pessoas estão dando a quantidade certa de comida. Como que eu sei se as pessoas estão dando a quantidade certa de comida? De maneira geral, perguntando para as pessoas se o cachorro delas está no score corporal ou se está gordinho. O que vocês acham que as pessoas responderam? Vamos ver. Tã! Acha que seu pet está no peso ideal? 63% diz que sim. Esse 37%, sabe o que quer dizer? É a pessoa que assumiu que o cachorro está acima do peso.
é raro o magro demais, tá? Talvez seja 35 acima do peso, mas isso que as pessoas assumiram. As pesquisas mostram que é mais ou menos o oposto. E por que as pessoas, então, estão falando errado? Não é que necessariamente elas estão mentindo. O que a pesquisa mostrou é que, quando as pessoas olham o que é um score corporal ideal, elas vão olhar e vão falar assim, nossa, mas esse cachorro tá magrinho demais. Dá até para perceber um pouquinho as costelas dele. A barriguinha tá bem magrinho. Mas você fala, não, este é o certo, compara com o seu cachorro. E aí, mesmo assim, a pessoa dá uma roubadinha. Ela vê o cachorro dela, provavelmente de forma inconsciente, um pouco mais magro. E ela fala, ele tá igualzinho essa figura. Não está. Então, pergunte para algum... Tira foto, tal, pergunta para o médico veterinário, pergunta para outra pessoa, que você vai ver que você tem uma tendência a achar que o seu cachorro está mais magro do que ele está. E você tende a achar que o saudável é um pouco mais gordo do que é, tá? Então, grande parte de vocês que estão assistindo a live podem ter certeza de que o cachorro de vocês está acima do peso. E com isso, inúmeros problemas surgem, tá? Problemas articulares, câncer, diabetes, bom, inúmeros, tá? Muito parecido com a gente, tá? Muitos problemas, tá? Envelhecimento precoce, inclusive assim, pelo branco no cachorro, né? Todas as coisas que a gente vê dos velhinhos, quem come demais costuma aparecer antes, ou seja, o cachorro envelhece mais rápido, pode ficar cego mais rápido, e assim por diante. Então, vamos manter o cachorro no peso correto, dentro dos padrões estabelecidos. Vamos para a próxima? Depois a gente perguntou se a pessoa sabe calcular a quantidade de ração, né? E a grande parte falou que não sabe calcular a quantidade certa para o cachorro. É muito fácil calcular, né? Vamos lá. O que vai importar vai ser quanto que o saco de ração fala que você deve dar. Eles vão te dar aproximadamente a quantidade que o seu cachorro vai precisar. Então, você não precisa daquilo. Você pode pegar uma xícara, vamos ver aí. Agora o Fábio vai conseguir encontrar. Agora sim, ó. Tá aqui, ó. Recomendação diária de consumo. Você achou que... agora tem que, né? Você só tá dando mancada, hein, Fábio? Então, ó, um cachorro pequeno de 10 quilos precisa comer 141 gramas por dia, pouco ativos. Cachorros muito ativos, 163. A gente estava falando de pouco ativo. 143? É. Tá bom, então 143. 141. 141. Como que eu calculo isso? 141. Cadê a ração? Vamos usar essa aqui mesmo. Né? A gente tem uma caneta aqui, Luzia. Aqui, ó. Não, uma caneta essa de marcar permanentemente em vidro e tudo. Então, vamos lá, olha, eu vou colocar aqui. Não. Ó. Então, ó, gente, eu simplifiquei bastante para vocês. A gente vai ver, a ração comercial tem esse indicativo. Às vezes é por volume, às vezes é por peso, mas é muito fácil você, dependendo do que for mais fácil para você, mudar de um para o outro. Depois não precisa mais ficar pesando a ração toda vez, não. Tá? Houve esse mito, até na minha empresa, na Cão Cidadão, de que tinha que pesar o alimento comercial toda vez. Não precisa. Se você já sabe qual que é o volume daquele peso, você só usa o volume, que é mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui, ó, liguei. Aí, põe o recipiente, eu taro para não pesar o recipiente, tá no zero. Vou lá, coloco 141, Fábio. 141. Vou colocar 141. E isso vai dar o que a estopinha deve comer por dia. R$ 141. Aí eu vou lá e faço o quê?
Se eu trabalho num abrigo em que a galera vai fazer isso muito rápido, pá, o que eu vou fazer? Eu vou passar por um copo que eu posso cortar. Vou fazer isso aqui, ó. Tem uma tesoura... Ah, tem uma tesoura aqui já. Porque aí a prova... de erros. Aí se fala, um copo de ração. Copo até aqui, até ali, então você corta. E aí, quando você pegar, vai estar na quantidade certa. Então, aqui é a quantidade que a estopinha tem que comer por dia, né? Aí você vai lá, tá feliz da vida, e fica dando esta quantidade para a estopinha. E aí, eu não tenho vó em casa, se eu tivesse eu já ia culpar a avó, né? Eu não tenho ratinho, ela não está caçando e comendo ratinho. Quem mais? Como que eles engordam? Ela não tem hipotiroidismo, na verdade ela tem, mas está controlada. Então, se ela está engordando, mesmo comendo isso, significa que o metabolismo dela, ou pela quantidade de exercício que ela faz, ela vai sair fora dessa medida, tá? Que é o caso. Ela consome menos e o Bartô consome mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. E agora eu vou começar a novamente verificar. Quanto que eu posso diminuir de cada vez no cachorro está estabilizado? Ou gato? Vamos fazer o Fábio passar vergonha, porque você deveria ter aprendido na aula do Bruneto. Quanto? Por vez? Quanto por vez? Não sei, vou falar o que eu sempre recomendo e faço. Eu diminuo 25%. Tá bom. 10%, segundo o nosso professor. Né? Então a gente diminui. Aí o que a gente vai fazer? 400, quanto que era? 141. 141, 10%? 14. Aê! 14. Então eu vou poder tirar 14. Faço novamente e vejo se o meu cachorro está engordando, emagrecendo. Até eu achar a quantidade certa. Considerando que ele está saudável, está tudo bem, você vai achar qualquer quantidade certa. Vale a mesma coisa para os gatos. Tá bom? Mas vamos ver se as pessoas só dão a comida mesmo para o cachorro. A gente tem um gráfico lá, não tem? A resposta, né? O percentual das respostas. Isso. Percentual das respostas de se as pessoas dão petisco. Não é? Vamos ver qual que é o próximo. Ah, volta. Desculpa. Aqui, as dúvidas. Petiscos. Quais alimentos naturais eu posso dar? Hoje a gente mostrou vários, a gente vai mostrar quanto. Se eu posso dar alguma coisa além da ração, ele tem 4 meses, será que filhote a gente já pode dar? Né? Cachorro castrado. Cachorro castrado engorda, gente. Engorda. Macho e fêmea engorda se você não ajustar a quantidade de ração. E ajusta mais ou menos. Se eles engordam, a gente ajusta para menos. Né? O cachorro está engordando, tem que ver se ele não tem nenhum problema nutricional, se não tem nenhuma coisa, tal, mas você vai dar menos comida para ele, tá bom? Vamos lá. Além da ração, você dá alimentos? 65% diz que sim, 35% não. Vocês acham que eu dou ou não? Pela cara da estopinha. Tem alguma coisa saindo aqui da estopinha. O que é? É uma língua. Se eu não dou comida para ela, ela está aqui na expectativa de que eu vou dar, não é? Por isso que ela está salivando e lambendo os beiços, tá? Bom, gente, deixa eu ver aqui os coraçõezinhos para me animar, que eu tô achando... Tô recebendo pouco amor de vocês. Já passamos da metade, hein, Adem? Eita!
Ai, obrigado, pessoal. Então, por dia eu dou ração seca 2 vezes a 3 vezes por dia. Meio sachê, comida natural, 2 a 3 vezes por suplemento, 6 dias por mês. Eita, essa pessoa mistura tudo, né? Podemos misturar tudo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de misturebas. Como que eu vou saber quanto que eu vou dar de cada alimento aqui, né? Então, eu vou numa tabelinha. Eu tenho uma tabelinha de alimentos, a gente tem lá, põe ali, Fabio, tabelinha do valor dos alimentos. Lembrar que a gente tem que ver se é cozido ou cru, porque muda, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, para a gente ver quanto que a gente pode dar. Segundo a Vassava, W-Sava, que é aqui, olha, mostra aqui, ó. World Small Animal Veterinary Association. Tá? Eles são um grupo bem bacana, que faz várias normas aí, guidelines, guias para gente. Então, olha que legal o que eles fizeram aqui. E aí a gente pode até mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Você vai ver qual que é o peso do seu cachorro. Vamos usar novamente o 10, que é estopinha, tá? Estopinha é um pouco menos de 10, mas vamos lá. 10. Aí, vai aparecer aqui quanto, minha dislexia não ajuda. Essa linha aqui mesmo? Vai mostrar que ela pode dar mais ou menos 1.000 calorias. 1.000 calorias por dia que ela pode. Legal? Né? 1.000. Daí, como que eu sei quanto que eu posso dar desses alimentos aqui, olha? Banana, tudo isso aqui pode dar, tá? Olha, banana, maçã, chuchu, cenoura, brócolis cozido, queijo branco, iogurte, iogurte desnatado, água de coco, omelete, ovo mexido, óleo de coco. Quanto que eu posso dar de cada uma dessas coisas? Esses caras aqui que fizeram essa lista, eles preconizam que você basicamente não tem risco de atrapalhar a nutrição do animal se você der só 10% do que ele precisa em outros alimentos, 10% do que é de caloria. Então vamos calcular. Estopinha, a gente viu que ela precisa de 1.000 calorias. Você olha numa lista, você vê quanto seu cachorro pesa, vê quanto que ele precisa de caloria. E aí, baseado nisso, você vai ver quanto alimento ele pode comer. Então, a estopinha, ela pode comer, se é 1.000 e é 10%, ela pode comer 100 calorias. Né? Aqui não quero dizer. 100 calorias de um outro alimento que não seja balanceado perfeitamente. Se fosse balanceado perfeitamente, como comida úmida, eu poderia substituir completamente. Poderia dar meio a meio, né? E eu vou mostrar para vocês. Aí é muito fácil. Mas quando a gente não sabe se é balanceado ou não, mas a gente sabe que não é venenoso, que tudo bem, o cachorro pode comer, a gente vai usar essa conta dos 10%. Tá? Então, vamos lá. A gente está vendo aqui, olha, peso corpóreo, 10 quilos, é o peso da estopinha. Tá? Banana, ela pode comer 60 gramas por dia. Né? Vamos ver no chuchu, que não tem quase nada de caloria, 281 gramas. Quanto que é 60 gramas de uma banana, gente? É metade de uma banana. Então, a estopinha só poderia comer metade de uma banana e nada mais de petisco. Tá? Por isso que muitos adestradores gostam de usar o próprio alimento, a própria ração do cachorro. Ou procurar um petisco que é completamente balanceado. Porque é pouco que a gente pode dar. Olha aqui, ó. Vamos ver... queijo branco. Olha quanto que tem um queijo branco de caloria aqui, ó. 310 calorias por 100 gramas. Então, olha, queijo branco é 17 gramas. Não é quase nada. Iogurte já é mais, né? Vamos pegar o omelete. A estopinha pode comer 35 gramas por dia. E, gente, assim, ó, você escolhe um, por exemplo, e já era. Né? Ó, vamos ver, 35 gramas, vamos ver quanto que dá. Fabio, quanto você acha que dá?
35 gramas. Aqui, ó, de ovo. 35 gramas é essa porção aí. Certeza? Sim. Pesado, conferido pela nossa estagiária Ellen. Então, pessoal, eu quero dar omelete para o meu cachorro. De 10 ovo mexido. Tá? Ovo mexido para o meu cachorro e ele come isto de ração. O que que eu vou fazer? Isso aqui equivale a 10%. Então, eu vou tirar 10% desse peso. Tá? Então, 10% vai ser mais ou menos esta quantidade. Tá? Então, eu vou tirar essa quantidade. Se eu quiser fazer certinho, melhor ainda. E esse tanto de ovo bateu. Chuchu, eu vou poder dar bem mais. Queijo branco, eu vou ter que dar bem menos. Baseado na quantidade de caloria que cada animal tem. Tá? Agora vamos dizer que eu quero dar comida úmida para o cachorro. Volto os 10 gramas aqui. Ou melhor, eu já tenho aqui, ó. Eu tenho esta combinação. Mas eu quero dar também comida úmida. Eu quero fazer todas as possíveis. Né? Como que eu faço? Eu quero dar metade dessa latinha. Quanto que eu tiro de cada um? Filma o Fábio, que o Fábio hoje tá... Não sei. Eu tô na Nazaré Tedesco. Eu tô com... Tá bom, nesse caso aqui é fácil. Se eu quero dar metade do alimento, vamos supor que isso aqui é a quantidade que a estopinha tenha que comer de comida úmida, tá? Essa quantidade. E essa aqui é a quantidade conjunta do resto. Então, eu vou tirar metade do que ela precisava aqui e vou tirar metade de cada um. Pronto. Tá? Se eu quisesse um terço, eu vou tirar um terço desse e um terço de cada um. Porque aí você vai manter a proporção. Senão tem que fazer uns cálculos um pouquinho mais complicados. Mas desse jeito é bem fácil, né? Então, para aquela pessoa que falou, eu dou isso aqui. Tá bom? Se você está numa vida padrão, você está dando uma quantidade de ração balanceada, ele está engordando, você vai diminuir. Se ficar muito esquisito, a quantidade muito pequena, você deve consultar o médico veterinário, que ele vai verificar o que está acontecendo, né? Mas olha, vamos lá ver aqui, que aqui é impressionante. É a banana cortada, né, que vale? Não, essa parte toda aberta é o que ela pode comer. Então, olha, dá para dar mais banana do que queijo, como a gente viu lá, né? Uhum. E da cenoura? É a parte quebrada? É. Parte pequenininha. Vocês deixaram confuso, né? Pode fazer assim, ó. Pode ser? Pode. Então, cenoura mais do que... Ah, tá errado. A banana é mais calórica que a cenoura. Vocês têm certeza disso? Tá. E aí a cenoura cozida? Tá, isso aqui eu vou querer verificar, gente. E o brócolis? Tá na quantidade certa? Cru. E chuchu? Metade. Então vocês estão falando que é mais ou menos isso aqui, ó? É a mesma quantidade de caloria? Vou perguntar para o Bruneto. Ou seja, é o quarto estado da água mesmo. Né? Por quê? Porque aqui tem gordura. Gordura é o que tem mais energia. E aqui tem água. Água tem zero de energia. Mas é impressionante, né? Vamos depois checar. Se eles tiverem... Vamos aproveitar e vamos dar um pedacinho, já que é água. Vamos ver se eles vão gostar. Tá na quantidade certa? Não, tá errado. O que ela pode comer é isso aqui. Agora sim, gente. Agora eles estavam me enganando. E eu peguei, olha só. Mais cenoura, que a banana é mais calórico. O resto, para mim, faz sentido. Né? Culpa da estagiária. Aí, o Fábio deu uma dentro hoje. Ó, vamos ver se funciona como treino?
Senta, deita. Puf. Morto. Topa, roda. Pula. Dá um beijo na estagiária. Dá um beijo. Aí, muito bem. Vocês gostaram? Então tá, então cumprimenta. De pé. Pula. Roda. Ai, ai, ai. Cadê o brinquedo, Arthur? Busca o brinquedo. Busca o brinquedo. Muito bem. Meu Deus. Sucesso. Sucesso do Chuchu, né? Sucesso. Tá? Bom, acho que a Miazinha quer participar. Ô, Mia, não tem nada bom aí pra você? Os gatos têm um paladar muito mais exigente, tá? Mas a conta, gente, mais ou menos do gato é parecida, tá? O que que vai ter? Vai ter na latinha, a gente tem aqui coisas para gato? Temos. Temos um sachêzinho aqui da Walton, por exemplo. E aí, vai falar aqui quanto que deve dar, né? Então, aqui, ó. Gato de 3 quilos, você vai dar, por exemplo, 2 sachês. Você vai dar um de dia, por exemplo, e um de noite. Quanto que a minha come, mais ou menos? Mais ou menos isso daí mesmo. Isso mesmo quanto? Um de dia e um de noite. Mais a ração dela. Sim. Mais a ração seca. Mais a ração seca. Tá? Então, aí, mais ou menos, se você calcula quanto que você pode dar de úmida, você calcula quanto que pode dar de seca, se quer dar meio a meio, você vai tirar metade da de seca, metade da de úmida, e esse conjunto vai ser a quantidade. O gato está engordando e emagrecendo, você vai fazer os ajustes necessários, tá? Diferença é que gato, o ideal é que ele coma mais vezes por dia do que o cachorro. O cachorro a gente deve dar 2 vezes no mínimo, né? Embora tem lugar que dá uma vez e tudo bem, antigamente era uma vez, mas na nossa experiência da Cão Cidadão, muitos cachorros têm gastrite quando comem uma só vez, e existe uma probabilidade maior do cachorro ter a torção gástrica. A gente tem uma bexiga, não? Tem. Uhum. Tem? Deixa eu mostrar só rapidamente o que é uma torção gástrica para vocês. Aqui é o esôfago e aqui é o estômago, tá? Então, o que acontece? Ele está assim, e aí ele, vira desse jeito. E aí, gente, virou desse jeito, a coisa não anda, entope, começa a ficar cheio de gás. E se o cachorro não correr você correr pro médico veterinário, ferrou, tá? Ferrou mesmo, ele morre. Você tem que cuidar. Certo? E cachorros, ó, vamos aproveitar que o Bartô tá no colinho, né, Bartô, que adora um colinho. Cachorros que têm peito profundo, e tem algumas raças que têm mais predisposição para rodar o estômago, tá? Que é a torção gástrica. Por isso que não é recomendado que o cachorro tome muita água de uma vez, coma muito de uma vez, e pior ainda é ficar correndo ou tá muito ansioso. Então, às vezes, o cachorro não está comendo, quando ele come, a pessoa fica feliz da vida e enche de comida, né? E aí pode acontecer a torção gástrica, ele vai começar a ficar estufado, passar mal, e se você não correr para o médico veterinário para fazer a cirurgia, ele morre. Então, melhor dar mais vezes por dia, tá? Prefiro que dê mais vezes. Não deu mais vezes e vai dar, não compensa. Dá um pouco, depois dá mais um pouco. O cachorro está morrendo de sede, dá um pouco de água, espera, eu prefiro, espera um pouquinho, depois dá mais um pouquinho de água, tá? Gato já, normalmente, na natureza, ele vai caçar muitas vezes por dia. Quando eles observam os gatos, eles caçam. Não é todo dia que eles conseguem caçar, não, mas tem dia que eles vão caçar 20, 30 bichinhos, né? Eles vão comer um monte de coisa. E se sabe que o gato deve comer várias vezes por dia. Ele vai comer mais vezes pequenas quantidades. E aí a pessoa pode deixar a quantidade certa do gato num potinho. Aí ele pode comer tudo e depois ficar muito tempo sem comer. Não é legal. Ou então, ele pode ignorar aquela ração e querer só a ração fresquinha, vindo da sua mão. Quando a gente coloca comida para o gatinho, ele muitas vezes não vai comer na hora, ele vai comer depois. Conforme o tempo vai passando,
o cheiro dessa ração vai mudando, vai ficando mais fraco, vai ficando menos, tal. Existe uma oxidação pequena ali dos alimentos, pode até perder alguns nutrientes, a gente até teve discussão no nosso workshop também, né? E a conclusão é que de um dia para o outro, numa situação normal, ela vai perder muito pouco dos nutrientes, não a ponto da gente se preocupar. Mas às vezes o gato perde um pouco do interesse, né? Então, não adianta a gente colocar comida e não trocar ou não estimular o gato a comer, porque depois ele para de querer ir lá e vai querer só no pratinho, tá? O que mais uma vez o Márcio falou pra gente? Qual que é um dos riscos? A pessoa fica só fica completando com ração nova, ração nova, ração nova. Aquela ração embaixo vai ficando muito velha. Aí sim, ela pode perder propriedade. Se o gato comer, não vai ser tão legal, tá? E quem faz isso com o cachorro, fica só completando, baba tudo lá, e aí começa até apodrecer, começa a fermentar e pode não fazer bem, tá? Então é importante que o animal ele consuma, mesmo que seja ração seca que dura mais, que ele consuma em poucos dias, né? E por que que isso é importante? Porque a gente pode pegar a quantidade de ração do gato que ele tem que comer, vamos dizer que isso aqui que seria a quantidade que a minha tem que comer. Só que, e isso que seria a quantidade. Eu quero dessas duas coisas. Então, se eu der, vai ser o dobro. Então, eu vou dar metade dessa e metade dessa, por exemplo. Tá? Ou eu vou tirar 1/3 dessa e dou 1/3 dessa. Tá? Então, eu decidi qual que é a quantidade diária. A ração seca é ótima para espalhar pela casa, porque ela não estraga tão rápido. Então eu vou lá, e como eu tenho cachorro, para quem tem cachorros, vai colocar em lugares onde os cachorros não alcançam, né? Aqui, ó. Aqui. E desse jeito, com a ração seca, eu vou estar estimulando ela a andar mais, comer mais vezes. Por quê? Porque se dá trabalho para ela achar comida, ela não vai conseguir achar tudo de uma vez. Ela comeu um pouquinho, dá trabalho, ela vai descansar. Daqui a pouco vai dar apetite de novo, ela come de novo. E dessa forma, eu vou estimular o gato a comer mais vezes. Mas eu nunca devo ultrapassar a quantidade diária da ração seca. E para que eu vou usar a ração úmida? A ração úmida, ela normalmente, para os gatos que foram acostumados, ela é mais palatável. O gato para de comer a outra ração e ele vem comer essa. Só que eu não quero dar muito, porque eu quero que ela continue procurando. Só que eu quero poder chamar a Mia para eu verificar se ela está comendo todo dia. E é importante a gente ter um jeito de chamar os gatinhos quando a gente quer. E quando a gente chama os gatinhos, a gente com comida, a gente vai ver se o apetite está normal. E quando eles comem a comida úmida, eles ingerem mais água também. Do mesmo jeito que a ração seca faz eles andarem mais e aumenta a ingestão de água porque eles estão comendo várias vezes, a ração úmida por si só já tem um pouco de água. E você vai poder perceber se o gatinho está bem, se ele está vindo, se ele está comendo com o mesmo apetite e tudo mais. Tá? O gatinho não está comendo. Você foi lá, está meio esquisitinho. Eu vou pesar o gato. Eu vou ter o registro de quanto está pesando o gato. Mesma coisa com os cachorros, para eu poder ver se eles estão ganhando ou perdendo peso. Tá? No caso dos gatos é mais importante ainda, porque se eles pararem de comer por alguns dias, alguns gatos, ou tiver um emagrecimento muito rápido, alguns gatos podem desenvolver uma doença que chama lipidose hepática. Tá? Como você vai perceber? O gato parou de comer, ele está ficando mais leve, se você pesar o gato. Puta, como que eu peso o gato? Se der tempo a gente mostra. Né? Como que eu peso um gato? E você vai levantar, Mia, me desculpa, mas vamos mostrar isso, tá? É pro bem de muitos gatinhos, espero que você entenda. A gente vai olhar as mucosas da Mia. Quando o gato não está comendo, existe esse perigo da lipidose hepática. A lipidose hepática pode fazer, né, ela vai fazer com o tempo, um amarelamento, né? As mucosas vão ficar ictéricas, tá? Elas vão ficar
meio amarelas, meio alaranjadas, tá? Aonde que a gente vai ver as mucosas? Aqui, tem mais lugar, tá? Mas acho que é melhor aqui, e no olho, tá? Com licença, minhazinha. Aqui, ó. Tá? Ai, que horrível! E vamos ver aqui no olho. Ai, tá bom. Tá? Dependendo da pigmentação da gengiva, é mais difícil da gente ver. Então a gente abre, olha o céu da boca, olha tal, porque dependendo aqui da pigmentação, você não consegue ver com tanta facilidade, tá? Mas é muito importante vocês pegarem um hábito de olhar. Viu que está diferente e o gato não está comendo? Sabe o que eles vão ter que fazer no médico veterinário? Vão ter que forçar, muitas vezes, comida no gato. Ele vai ter que se alimentar para parar de se intoxicar. Então, eles vão colocar comida e vão forçar. E a gente vai fazer de tudo para esse gato voltar a comer. Tá? Os cachorros já aguentam muito mais tempo sem comer. Ah, meu gato ficou um dia sem comer, ele já vai ter lipidose hepática? Provavelmente não. Tá? Ficou vários dias, já tem uma grande chance. Às vezes está comendo todo dia, mas ele está emagrecendo por uma dor, por alguma outra coisa, com a boca machucada, um dente, está emagrecendo muito rápido, pode dar. Então, você tem vários gatos, pesar, olhar a mucosa e chamar, e uma vez por dia dar um pouquinho de comida. Tá? Ah, meu gato, como tem vários, eu estou fazendo enriquecimento ambiental, um gato vai lá, come tudo, tal. Você pode compensar a comida úmida, se você perceber que ele não está comendo. Tá? Tem gato gordão, que a gente faz uma entrada, a gente tem umas entradas aqui, que só passa um gato. O gato mais gordão, ele não passa. Então, o magrinho consegue acessar a comida. Tá? Márcio, já estou me sentindo meio íntimo. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo e com vocês. Boa noite para todo mundo. Pô, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, esse cara aí é um dos grandes nomes no Brasil de nutrição de cães e gatos. Né? Trabalha no Hospital Veterinário da USP, publica um monte de artigo. Então, você tem toda a autorização aí para me corrigir tudo que eu falei errado, Bruneto, e temos mais umas dúvidas. Não, tranquilo. Tenho só uma correção. Por favor. No início da sua live, você comentou, né, dos pellets do alimento. Quando a gente se refere a alimento extrusado, né, que é o tipo de alimento para cão e gato, geralmente a gente usa um outro termo, né, que é do inglês, a gente usa o termo kibble ou kibble. Ou você pode usar o termo croquete, né, que seria uma tradução mais próxima. Que legal. Então, o alimento, né, que ele vem e ele passa pela uma extrusora, em vez dele formar o pellet que eu falei, ele forma o kibble ou o croquete. E esse croquete, por causa desse processamento, aumenta a digestibilidade de alguns nutrientes. Isso, porque a extrusão, na verdade, ela promove, né, a expansão dos grânulos de amido que tem ali na composição do alimento, né? Então, isso, de certa forma, aumenta a superfície de contato com as enzimas digestivas, por isso que aumenta a digestibilidade, quando o alimento está lá no intestino, né? Tá ótimo. Obrigado. Valeu. Não, um prazer. E, Bruneto, eu queria que você contasse para a gente os principais erros das pessoas ao alimentar os cães. O que você tem visto na clínica, né? No dia a dia, que você fala, nossa, se eu puder orientar essas pessoas para não cometerem os mesmos erros, seria ótimo. Perfeito. Bom, nós, na nossa rotina aqui do hospital e também na nossa rotina do centro de pesquisa, nós trabalhamos com diferentes assuntos, né? Mas, por exemplo, quando nós atendemos animais aqui na rotina do hospital que tem dificuldade, por exemplo, para aceitar um alimento extrusado, né? Um alimento convencional, uma ração, às vezes nós acabamos recomendando, né, um alimento caseiro, que alguns chamam de alimento natural. E é comum na nossa percepção, né, que quando a gente passa lá a receita com todos os ingredientes listados, né,
na composição do alimento que foi formulado, foi balanceado para aquele animal, para aquele peso, para aquele score corporal, as pessoas muitas vezes não usarem o sal, por exemplo, né? Ou às vezes também não usar aquela quantidade de óleo que foi colocado lá na receita. E geralmente as pessoas fazem isso porque elas acreditam que como, né, o sal, a gordura são componentes do alimento que fazem mal para nós, elas acreditam que isso também vai fazer mal para o pet, né? E isso não necessariamente é verdadeiro, porque para ambos os alimentos, né, tanto o sal quanto a gordura, os cães e os gatos, eles têm um metabolismo bem mais adaptado, eles são mais tolerantes. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo bem retirando o sal, mas se esse sal foi incluído na receita, é porque ele está ali para atender, né, necessidade de sódio e de cloro. Mesma coisa com relação à gordura, ela foi incluída ali para atender necessidade de ácidos graxos. Então, muitas vezes, retirar sem a recomendação pode gerar deficiência. Então, a gente nota na rotina que essas são as duas principais preocupações que os tutores têm. E, Márcio, a respeito das dietas, eu peguei aqui, olha, pega aquele saco de ração para mim. Tem uma moda, né, muito grande dos alimentos livres de grãos, né? Então tem muita gente que parou de comer grão, fala dieta paleolítica, ou dos cachorros lobos e tudo mais. Então, não essa outra, livre de grãos. O grain free, né? Isso, grain free, que ficou assim, virou uma febre enorme. Depois, esse aqui, por exemplo, vai mostrar... Aqui, olha, tá aqui, olha. Esse aqui, né, olha. Livre de grãos aqui, né? Tem a ver com essa moda aí. O que vocês perceberam? Tem dados a respeito dos malefícios ou benefícios dos grãos ou carboidratos? O que se sabe sobre isso hoje? Bom, primeiro, assim, é um assunto bem polêmico nos Estados Unidos, né? Mas é importante a gente deixar, assim, de antemão claro que o perfil de um alimento grain-free comercializado nos Estados Unidos, ele é bem diferente do que se comercializa aqui no Brasil, né? Então, lá, geralmente, os alimentos, eles têm usado mais proteínas, fontes proteicas de origem vegetal, e fontes proteicas que nós consideramos como carnes exóticas, né, que são menos conhecidas, tipo, sei lá, canguru, né, algo nesse sentido, pato. Então, tem alguns alimentos que empregam essas fontes proteicas lá. E esses ingredientes que são classificados, né, como fontes proteicas exóticas, eles são menos conhecidos em relação ao seu perfil nutricional e o seu perfil de aminoácidos. Então, desde 2019, tem se discutido bastante lá um possível aumento de diagnósticos, né, de cães com cardiomiopatia dilatada. E que alguns autores levantam a hipótese de que essa cardiomiopatia pode estar relacionada com deficiência de um aminoácido-chave, né, que no caso dos cães seria a metionina, que vai ser convertido em taurina, e a taurina é importante, né, para a estrutura, para a composição da musculatura cardíaca. Então, isso tem se discutido bastante lá, mas não é um problema aqui, até onde a gente sabe, porque o perfil do alimento grain-free comercializado no Brasil é diferente. Então, aqui no Brasil se traz mais o apelo, né, de ser um alimento que tem menos carboidrato, mais proteína, mais gordura. E, teoricamente, quando você inclui menos grãos, né, menos cereais, principalmente, você diminui as chances desse alimento comercial ter uma quantidade maior de micotoxinas. Mas, assim, são apelos, né? São claims aí que a indústria usa, mas evidência científica de que ele realmente é melhor, a gente ainda não tem, precisa ser melhor estudado. Tá, legal. E Bruneto, em relação ao óleo, né, que você falou do óleo, eu queria que você falasse, eu mostrei, né, um óleo de coco no começo da live e disse que eu conversei com você sobre o óleo de coco, né? Eu queria que você contasse um pouquinho aí o que se sabe hoje sobre óleo de coco. Ah, legal.
Bom, hoje nós temos um nicho crescente, né, uma faixa etária dos animais crescente, que são os nossos velhinhos. Então, já tem autor aí apontando, né, que mais ou menos 30%, né, dos pets que nós temos no mundo hoje, eles são idosos ou considerados lá os animais geriátricos, dependendo da classificação que a gente usa, né? Se a gente levar mais em consideração a idade, o mais correto é usar o termo geriátrico. Se nós levarmos mais em consideração os efeitos da idade, né, no comportamento, na fisiologia do animal, a gente usa mais o termo sênior, né? Então, existem essas diferenças aí na classificação. Mas, enfim, os cães, né, e os gatos também, quando envelhecem, eles desenvolvem uma doença similar ao Alzheimer, né, no ser humano. Que Já tem, Bartozinho? Fico esquecendo das coisas. Pois Desculpa, Bruneto. Sim, vai lá. Tranquilo. Que nós denominamos como síndrome da disfunção cognitiva. Porque já foi demonstrado, né, que com o envelhecimento, o cérebro ele também vai perdendo a capacidade de usar, por exemplo, a glicose como via preferencial de energia, né? E ao mesmo tempo ele também vai perdendo sua capacidade de combater radicais livres, né? Vai sendo acumulado substâncias que deveriam ser excretadas, né? Que alguns autores chamam algumas proteínas que se acumulam no sistema nervoso, que seria as beta-amiloides, que têm relação também com esquecimento, com disfunção cognitiva. Então, onde que entra a gordura de coco? A gordura de coco é uma fonte, uma boa fonte de triglicérides de cadeia média, que é um tipo de gordura que tem um aproveitamento mais rápido pelos pets, né? E na sua composição, né, vão ter esses ácidos graxos de cadeia média, que podem ser aí uma fonte alternativa de energia para as células nervosas. Então, tem algumas evidências que demonstraram que quando se incluiu maior quantidade desse tipo de gordura, né, esses triglicérides de cadeia média, os animais, eles melhoraram, né, os sinais de cognição. Ou tem até a recomendação de você prevenir. Quando você suplementa ou você inclui isso em maior quantidade no alimento, você pode prevenir ou retardar o desenvolvimento desses sinais de disfunção cognitiva, né? Então, é importante lembrar que o cão, inclusive, que tem disfunção cognitiva, ele é considerado um bom modelo de estudo para o mal de Alzheimer no ser humano, nas fases iniciais, para vocês verem como tem essa relação do envelhecimento do sistema nervoso e o animal começar a apresentar, né, sinais relacionados a esquecimento, ele tem alteração do ciclo sono-vigília, então ele dorme mais durante o dia, fica acordado à noite. Às vezes ele fica brincando com objetos constantemente, faz vocalização noturna, ele pode, por exemplo, fazer as necessidades dele fora da caixinha de areia ou fora do local habitual. Tudo isso são exemplos de sinais que o animal está começando ou já apresenta, né, disfunção cognitiva. E se a gente der uma vez, 2 vezes por dia, faz diferença a frequência? Sabe-se disso ou não? Na verdade, o mais importante é a dose, né? Porque a frequência ainda não foi estudada. Porque com os estudos que a gente tem até o momento, geralmente eles incluíram isso na ração. E aí sempre se seguiu essa recomendação de você fazer 2 refeições ao dia. Então, o que a gente tem de informação, principalmente, se refere ao fornecimento 2 vezes ao dia. E a quantidade, porque é um alimento super calórico, né? A quantidade tem que ser pequena. Na verdade, a fonte, né, é super importante e a quantidade dessas gorduras que vão ser inclusas nesses alimentos é que vão determinar o melhor efeito, né? Então, tem que ser uma inclusão que atenda aí às recomendações. Tá bom. E de qualquer jeito, usando aquela porcentagem dos 10%, poderia calcular o que é 10%? Vamos dizer, sem ter os detalhes do trabalho científico. Se fosse usar como um petisco, 10% das calorias eu poderia, por exemplo. Seria uma inclusão interessante, né? Mas tem trabalhos que mostram uma inclusão até maior. Até maior. Que interessante. Isso.
Ah, perfeito, perfeito. E Bruneto, para a gente terminar, a maioria dos clientes que te visitam aí, os cachorros, estão acima, no peso ou abaixo do peso? Então, na minha rotina, né, na rotina aqui do nosso serviço de nutrologia, a gente acaba atendendo muito cachorro obeso, né? Mas, de certa forma, essa população, esse dado acaba sendo enviesado porque geralmente os outros especialistas atendem e avaliam, né, que o score corporal está acima do ideal. Então, a gente acaba tendo uma casuística maior, tá? Mas se a gente for comparar em dados de mundo, a gente aí tem pelo menos trabalhos mostrando que até metade da população, né, ou até um pouco mais, estão em sobrepeso ou obesos, né? Então, nós temos aí uma parcela importante de animais fora do peso, acima do peso. E o melhor argumento, na sua opinião, para a pessoa começar a respeitar isso seria qual? Então, para quem está nos ouvindo e o cachorro, mas ele está tão bonitinho, gordinho e tal, é o meu neném, não gosto de ver ele pedindo comida. Qual que você acha que é o argumento aí mais forte para a gente conseguir fazer com que esses cães sejam mais saudáveis? O que eu uso como argumento mais forte é que se você consegue, né, fazer com que o animal mantenha o score dentro do ideal, ele vai ficar mais tempo com você, né? Porque isso vai se refletir na prevenção de uma série de alterações que o excesso de peso pode provocar e, como consequência prática, nós aumentamos a longevidade. Então, se nós diminuímos a predisposição a doenças crônicas em função do sobrepeso ou da obesidade, né, mantendo a condição corporal ideal, certamente esse pet vai ter um aumento da expectativa de vida, ele vai viver mais, ele vai ficar mais com você, com sua família, trazendo aí todas as alegrias, os benefícios que eles nos trazem, com certeza. Legal, legal. Bom, Márcio, mais uma vez, super obrigado aqui pela sua participação. E a gente vai contar com você em outras, porque o pessoal pira, o pessoal adora quando você participa. Legal, vai ser um prazer. Peraí, Bruneto, divulga o blog, né, que eu queria aqui, que o pessoal que estiver mais interessado em novas coisas e tudo mais poder acessar. Legal. Para quem quer ler um pouco mais, né, sobre nutrição, algumas curiosidades sobre a nutrição de pets, nós temos um blog que é o www.nutrologiadecãesegatos, tudo junto, nutrologiadecãesegatos.com.br. Se vocês acessarem lá, vocês vão ver que tem bastante informação, né, para quem não é da área de medicina veterinária, mas tem pet, quer saber mais, tem bastante texto lá e a gente atualiza toda semana. E quem é da área de medicina veterinária e zootecnia também tem uma página, né? Tem um espaço especial que a gente disponibiliza também bastante material científico sobre o assunto e que está disponível. Então, a ideia do blog é justamente divulgar informações corretas em relação à nutrição dos pets. Legal, maravilha. Obrigado, Bruneto. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Vamos agradecer aqui mais uma vez, né, o nosso patrocinador, que foi o Copra Pet, que é de óleo de coco, né? A gente já falou aqui da importância de não haver exagero, né? Então tem benefícios, mas a gente não pode dar à vontade. A gente falou que o óleo é importante, que o sal é importante, mas tudo nas medidas corretas. Então, se você tem um cão velhinho em casa, né, e quer que ele envelheça com uma melhor qualidade cognitiva, né, ou seja, que ele não perca tanta inteligência, se ele já está meio esquecido, pode ser, né, que um pouquinho de óleo de coco ajude. Então, vai atrás, né, o Bruneto passou aqui o blog dele, vai atrás, conversa com o seu médico veterinário, porque pode ser uma solução relativamente simples. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido, tenham se divertido. E tchau, até a semana que vem.